Bem-vindos ao Dados e Danos e ao segundo episódio da campanha narrativa de Os Contos Perdidos. Eu gostei demais do feedback de vocês, então vamos continuar essa aventura contando essa história dessa maneira bem legal. Vamos começar a Batalha do Lamaçal de Sangue. Silêncio no campo de batalha. Vocês não conseguem ouvir nenhum pio sequer. Todo mundo em silêncio. Os soldados em posição, aguardando a chegada do Rei Benok. No meio deles, uma coluna se abre. Bem devagar, assim, cada um para um lado. Você vê um homem grande, de uma postura bem alta, com uma capa amarela, dourada, assim, real, com um capacete bonito também, com uma coroa real, andando no meio dos soldados. No que ele anda, a lama vai subindo do pé dele, sujando a sua capa, porque ali no lamaçal de sangue, cavalos são inúteis naquele lugar. Vocês notam que na cara dele as coisas não estão bem. Ele já viu tanta matança, tanta morte, que de certa forma ele está até meio desesperançoso com a situação. Mas ele, como rei, um homem que está à frente de um exército, ele tem que mostrar pelo menos um pouco de confiança. E ele tem que mostrar que aquela batalha vai ser decisiva e que eles vão conseguir a vitória naquele dia. Ele para na frente do exército, ele retira o seu capacete real, segura ao seu lado aqui, e vocês conseguem identificar que o rei Benok é um homem grande, com uma postura, avantajada. Ele usa a sua armadura completa ali, sua capa dourada. Ele tem um rosto bem europeu assim, com a pele bem branca mesmo, com as maçãzinhas do rosto meio avermelhadinhas, tem? Uma barba longa, bem definida, um bigode também grande, cabelo um pouco grisalho também, devido ao tempo, um pouco curto, aquela cutis bem definida, e tal, bem cuidada, é coisa de realeza, E ali à frente ele para, olhando ali pro seu exército, todos os soldados em posição. Ele começa a olhar, crianças no meio do exército, velhos, tremendo, receando pela morte ali, com medo, natural, de um ser humano que vai enfrentar uma situação de guerra nesse momento. Ele respira, um pouco de pesar. Ele vai começar a falar e ele ouve um choro de alguns dos soldados. Ele para novamente, tenta repor a energia dele ali, sabendo da situação complicada no qual eles vão passar por aquele momento. Caraca, só tem gente cagando aqui, Os caras estão morrendo de medo, Eu tô felizaço, assim, ansioso pra batalha. Hoje a espada vai cantar. Ele toma seu fôlego, se coloca à frente dos seus soldados e começa a falar numa voz bem imponente. Chorem! Hoje é permitido. Nesse dia triste, nesse dia sujo, chorem! Chorem! Pelos amigos perdidos, pelos familiares que morreram nesta guerra. Chorem! Mas chorem o que puderem agora. Ele dá uma pausa, repõe o fôlego dele, puxando de novo a confiança. Porque amanhã cantaremos, celebraremos pela vida e pela vitória. E eu estarei com vocês até o último litro de cerveja. E no meio das fileiras você vê os soldados começando a se animar novamente, o fôlego de vida voltando ao coração daqueles homens que começam a gritar, aê, um ao outro, puxando, animando o seu colega. Rei Benok então ele desembainha a sua espada, uma espada diferente, na qual vocês nunca tinham visto, um tom diferente na sua lâmina, quase que mágico, uma cor estranha. Ele levanta a sua espada em direção aos soldados. Filhos de Danofel! Vocês estão comigo! Yeah! Eles começam a gritar, alegres, com vontade da vitória. Começam a gritar, o chão começa a tremer, todos ali se empolgando. Yeah! Não voltem com suas espadas limpas! Celebrem esse dia com sangue e glória! O ânimo volta ao coração daqueles soldados, todos gritando, celebrando. O exército com seu ânimo renovado, pronto para a batalha. As cornetas começam a gritar, todos começam a cantar. O uníssono ali, aquela onda de som, aumentando cada vez mais no meio daquele exército. Após um tempo de gritaria, o exército começa a se acalmar, aquele silêncio começa a pairar novamente. Mas o chão continua tremendo. Eu sabia que ia dar isso, cara. Eu sabia, tava esperando pra isso acontecer. Quando o Rei Benok se vira e olha pra frente,
ele vê uma cascata de soldados descendo a colina no sentido oposto ali, no reino da Argônia. Vários e vários soldados já descendo, a lama subindo do rei Tarco faz a mesma coisa. Ele se coloca na frente, grita, e quando o exército da Argônia começa a gritar, vocês começam a ficar com medo. E vocês percebem que o exército argoniano é muito maior, mas muito maior do que o exército de Tanofel. Mas é maior mesmo? Cara, muito maior. Assim, tipo, entre 10 para 1, mais ou menos. Ah, então os 10 mil da esquerda são meus. Vocês não têm noção do tamanho do exército que vocês vão enfrentar agora. Azor, vamos fazer uma aposta entre eu e você? Pra ver quem mata mais? Vamos fazer uma aposta pra ver quem não morre. Não, mas aí quem morrer perdeu, né? Mesmo com aquele barulho ensurdecedor e aquele medo voltando a entrar no coração do exército de Tanofel, o rei Benoc, ele pega a sua espada, aponta em direção ao exército argoniano e avança com os seus soldados naquele momento. Os arqueiros já são comandados e começam a lançar as flechas no campo de batalha inimigo, já derrubando algumas ali das fileiras argonianas, mas que não faz muita diferença. E nisso os exércitos começam a correr para encontro um do outro, como se uma parede e outra batessem uma com a outra. Você começa a ouvir o barulho do campo tremendo, os passos e mais passos, a lama subindo, os homens gritando e de repente, aquele movimento de guerra, vários escudos sendo quebrados, espadas sendo cortadas, pescoços sendo sangrados. A batalha começou naquele exato momento. E é aí que a gente começa a iniciativa desse combate. Mas antes de começar o combate, não esquece que o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Não esquece também de comentar o que você está achando da aventura, isso é muito importante, o feedback de vocês. Lógico que você pode ser membro do canal, também é muito legal, porque você vai ser parte mais direta da Guilda do Dados e Danos. Se inscrever no canal também é importantíssimo, a gente está crescendo muito com a sua ajuda. E é lógico, você pode apoiar também diretamente pelo Pix. Mas eu quero dar um recadinho muito legal para você mesmo que está querendo começar a jogar RPG. Tem um produtinho que eu estou trabalhando muito legal que logo vai estar nas suas mãos também. O nosso kit introdutório de RPG oficial do canal, no qual você vai ter tudo o que precisa para jogar e começar a sua aventura. Compatível com o D&D 2024, ele vem com livro de regras, com criação de personagens, você tem aventuras já prontas para você começar a jogar, você tem escudo do mestre, bloco de fichas, vários personagens já prontos também, tokens, mapas de batalha, muita coisa legal para você começar no mundo do RPG. Segue a campanha catarse.me/kitdd, tá na hora de você começar a sua aventura épica com o kit introdutório RPG do Dados e Danos. A iniciativa foi definida e o primeiro a entrar em combate direto com os soldados é Victor Munchedo. Ele avança com sua proficiência em combate, lança o dado e consegue um 16, acertando em cheio um dos soldados. Ele pega sua espada e passa no pescoço de um dos soldados, que cai morto com um dano de 5. E após a queda de um dos soldados inimigos, ele se vira para enfrentar outro e ele é infligido com uma lança. Só que o seu poder de evasão é tão grande que os seus inimigos não conseguem acertá-lo. Ele desvia da lança do seu inimigo, não sofrendo nenhum dano naquele momento. E mais um dos soldados se vira e ataca novamente Victor Munchedo, que desvia com sua espada, numa habilidade nunca vista antes. Vou pegar meu arco, vou mirar com toda precisão e acertar a cabeça de um soldado que está na minha frente. Só que ele lança e consegue um 8, então a flecha passa vazada, o soldado consegue desviar e ele continua de pé, pronto para atacar Cário também. E graças também a uma falha no ataque de um dos soldados inimigos, Cário consegue desviar como se fosse um gingado ali, muito hábil de um ladino como ele. Eu pego meu machado e parto pra cima de um dos soldados à minha frente. Então, com a voracidade que só os orcs têm, ele pula pra cima do seu inimigo com o seu machado, atinge ele com um 17 certeiro, cortando do ombro até a cintura praticamente, partindo o soldado ao meio, com o corpo caindo, já morto naquele momento. Com tanto frenesi, o sangue jorrando na sua cara, ele se vira e consegue um ataque extra, que eu tô dando de graça pra ele. Talvez um pouco cegado ali pelo sangue nos olhos, Azor se vira pra atacar o soldado. Infelizmente ele consegue um 12, sendo que a classe da armadura do soldado é 13. Ele acerta o chão e não acerta o soldado, que aproveita o ataque e tenta investir contra Azor. Só que ele consegue um 13 com a classe de armadura 17 de Azor. Ele erra o ataque e os dois saem ilesos, pelo menos naquele momento. Enquanto o Azor tá ali envolvido com aquele soldado, outro soldado aproveita a oportunidade, ele consegue um 18 e passa a lança na perna de Azor, que simplesmente olha, sofrendo um pequeno dano de 3, simplesmente olhando com raiva, com aquele sangue nos olhos, sabendo que
vai ter troco. Farzu, já um pouco atrás, ali conseguiu ficar um pouquinho atrás ali dos outros, prepara sua besta e atira contra o seu adversário. Ele consegue um 13 somando a sua destreza mais a sua proficiência, acertando um dos soldados justamente na barriga. Ele toma um dano muito forte, só que ele fica por um triz de não morrer. E um dos soldados se volta pra tentar atacar Farzu. Não, mas tem que ser o mesmo que eu ataquei, não tem essa não, tem que ser o mesmo. Não, então tá bom. Aí, de repente, o soldado que já tava com uma seta de uma besta na barriga, pega a sua própria besta e tenta atirar em Farzu. Só que ele tá machucado, a visão já tá meio turva e ele acaba errando o ataque também. Peraí, você é mago e tá atirando flecha? Ah, deixa eu aproveitar minhas flechas, mano. Um dos soldados parte pra cima de Farzu, acerta o seu ombro e ele toma 2 de dano também. Mija fogo neles, pô! Vitor, tomando conta do combate já, se vira pra atacar novamente mais um dos soldados. Ele joga o dado e acerta com 19. E nesse ataque ele consegue 6 de dano. Como é que ele matou o cara? De desgosto. Não, pô, eu pego a minha adaga, enfio na axila dele e com a minha espada eu passo de baixo pra cima assim, do saco até o pescoço, cortando ele ao meio quase. Por pouco que ele não corta o cara no meio mesmo. Se fosse um 20 eu até falaria que ele cortou o cara no meio, mas ele só rasgou mesmo, daquele chavral nele. Olha só, agora eu tô concentrado, eu vou novamente botar o pé no chão e tentar acertar com a minha flecha mais um dos soldados. 2. Ele atira, consegue atirar pelo menos, só que a flecha bate no capacete do soldado e passa por ele, não causando dano nenhum. Um dos soldados, vendo a abertura que Cario dá pra ele, parte pra cima dele e consegue acertar com 15. A classe de armadura do Cario é 13. Com isso ele recebe um dano apenas, ele corta o braço dele ali, mas ainda tá de pé. Se que fé, a gente começa até a fazer uma ficha nova, né? Não vai ter necessidade não, fica de boa. Ah, fala por vocês aí, eu tô limpinho, bonito aqui, então fala por vocês aí. Eu me viro pro cara que acabou de me acertar na perna e já vou com tudo, cara, com sangue no olho mesmo pra cortar ele quase ao meio. Caso eu jogo o dado, consegue um 18, tranquilamente acertando o seu adversário. Como é que você quis matar ele? Eu piso justamente no joelho dele, quebrando, colocando o joelho dele pra trás, no que ele cai de joelho na minha frente, eu pego meu machado, de cima pra baixo, no meio da cabeça dele. Se você permitir, com o cara cravado no meu machado, eu vou virar e tentar acertar o outro na frente. Tá, eu vou deixar. Você tá com uma vantagemzinha, eu vou deixar pra ficar bonito. Mas eu jogo o dado, consegue um. Porém, ele tava com vantagem, então eu deixo ele jogar novamente, né? E aí ele consegue um 16, acertando o ataque que ele tava querendo fazer. Ficou uma cena bonita. E graças à minha vantagem, com o cara cravado no meu machado, eu viro e acerto em cheio a boca do outro soldado, cortando ele quase ao meio, assim, com o machado. Terminando de cortar a cabeça do anterior, lógico. Só pra finalizar, eu posso dar um grito aqui pra tentar intimidar um pouco a galera que tá ali ao meu redor, pra ajudar os caras? Pode, dá um grito aí, faz um teste de intimidação aí. 12. E nesse berro que o Azor deu, alguns dos soldados que estão à frente ali, próximo dos outros companheiros dele, acabam dando um passinho pra trás, um pouco receosos, com aquela criatura daquele tamanho, com a cara cheia de sangue, né? Vai, Farzu, é tua, meu irmão. Ah, beleza, eu vou atacar de besta mesmo. Você vai atacar o cara que tá com 1 PV. Vou atacar com a besta mesmo. Vai atacar de besta, né? Porque podia deixar o cara aí, porque daqui a pouco ele ia morrer mesmo. Mas, Farzu, se aproxima, joga o dado, 20, num cara que tem 1 PV. Que 20 bem gasto, né? Ah, mas eu matei, o importante é isso. Eu cheguei perto, ele lá ajoelhadinho falou, na cara não, pra não estragar o velório. Dane-se. Peraí, o cara pegou a besta, pegou a seta, engatilhou a besta, como se fosse uma... Não, tudo bem, deixa pra lá, continua. Ah, mas foi bonito demais. Foi. Você acertou a flecha direto no olho dele e ele caiu morto naquele momento. Vitor se aproveita novamente, ele parte pra cima de um soldado, ele consegue um 13, dá um corte, causando 2 de dano no próximo soldado. Vitor tá fazendo a limpa ali no campo de batalha. Não, tá massa, é só ele não fazer um 20 pra cima de mim. 20. O soldado um pouco mais habilidoso que os outros se vira e ataca Victor bem próximo da costela, enfiando a faca, quase que atravessando ela completa, mas só a pontinha dela assim, e retira, causando 6 de dano a Victor Munchedo. Cara, pelo amor de Deus, eu tenho que acertar uma pelo menos, né? Ele consegue pelo menos um 15. Aê, pelo menos, né? Acredite sempre no Ladino. Com 6 de dano, ele finalmente mata seu primeiro soldado. Aí depois de finalmente ficar atirando a esmo, né, perdendo minhas flechas, tudo, eu firmo o pé, respiro fundo e atiro bem no pescoço do soldado, que larga a espada e fica segurando, pegando o ar. Ele cai morto. Pelo menos um, né?
Mas outro soldado se aproxima de Caio e ataca, com um 18 certeiro, causando 4 de dano. O soldado enfinca a lança no pé de Caio e com o cabo da espada ainda dá uma cutucada no nariz dele, bem forte. Eu vendo aquela cena ali do Caio um pouco complicado, eu parto pra cima pra tentar ajudar. Mas, meu irmão, não tira um, não. Pelo amor de Deus. Só não tira um, tá? Só não tira um. Ele joga o dado e, por incrível que pareça, ele tira 2, cara. 2. Aí eu paro, faço o backstory do personagem, me preocupo com os detalhes. Mas que manda eu dado? Então, dica pra você, jogador de licença de RPG, igual o Caio: força e constituição. Investe nisso. Fazu finalmente tenta usar um pouco das suas magias. É um truque chamado espirro ácido. Ele lança o espirro ácido e acerta um pouquinho apenas no soldado, que simplesmente limpa o espirro ácido, causando quase nada de dano nele, e vai pra cima de Fazu tentando atacá-lo. O soldado parte pra cima de Fazu, acerta com o 18, só que infelizmente ele tirou 1 de dano, então é pouquinha coisa. Ah, eu tô todo ferrado aqui, cara, eu vou partir pra cima dele com fúria agora mesmo. Vitor lança o seu ataque com um 18, consegue 6 de dano. Como é que você matou, cara? Ah, bicho, na raiva eu vou cortar uma só assim. Pronto, morreu. Mais um soldado que tava ao lado de Victor inflige com sua lança mais um ataque com 18 e consegue 4 de dano com o Victor também. O Terra começa a ficar bem ferido, né? Pra quem falou que tava limpinho no início do combate. Cara, o soldado tá bem próximo de mim, né? Ele me deu um tapa no meu nariz, né? Não tem problema não, eu pego a minha espada curta e vou atacar. Ele acerta com 16, causando 4 de dano no soldado. Como ele me acertou no meu nariz e tá muito próximo de mim, eu larguei o arco, puxo a minha espada curta da bainha, cortando de cima pra baixo, rebentando o cabo da lança e cortando ele junto também. Com o corte, as entranhas daquele soldado caem pra fora do corpo dele, ele tenta segurar e ele cai por cima do Caio, deixando os dois ali meio que incapacitados naquele momento. Agora é o meu momento, eu vou entrar em fúria e vou partir pra cima do grandalhão. Com um acerto completo de 18, ele acerta o seu inimigo. Ele parte pra cima com muita fúria, gira o machado pelas costas e parte de baixo pra cima, pegando um pouco da perna ali e o braço, arrancando os dois juntos com apenas um único golpe. Tem algum soldado grudado comigo aqui? Tem sempre um soldadinho ali que está naquele campo de batalha, um do lado do outro ali, tem um do seu lado. Toque chocante! Fazu estende a mão no peito do adversário, que é até estranho, né? Olha pra baixo, no meio da batalha eu quero botar a mão no meu peito, e de repente, como um tiro, ele dá um choque gigante naquele soldado que cai morto naquele momento. Aproveitando que o cara tá em cima de mim, eu quero fingir que eu tô desacordado naquele meio daquela bagunça ali, mas eu quero usar a própria lança do cara que morreu e eu vou atirar em alguém que tá mais próximo de mim ali. Você faz um teste de furtividade, consegue um 15, bem sucedido, só que no ataque você não acerta ninguém, mas ninguém viu de onde o ataque veio. É essa a ideia. Tô gostando de usar essas magias. No meio do combate ali eu cheguei pra trás um pouquinho e lancei mísseis mágicos no cara. Fazu estende as mãos e os mísseis saem dos seus braços em cima do adversário. Ele consegue 12 de dano. Só que o adversário ainda tá de pé. Pô, mestre, eu brilhei muito, cara, foi muito maneiro. Ah, tá bom. Mas a galerinha viu e ficou bolada, né? Ficaram, caraca. Mas como ele tá de pé ainda, ele parte pra cima de Fazu. Ele lança o dado e consegue um. Ah, então ele morreu. Não, morrer ele não morreu, não. Não, mas então ele caiu. Não, tudo bem, ele caiu. Ele caiu? Ataque de oportunidade. Azul joga o dado, consegue um 16 ali, mais os seus bônus de proficiência. Ele consegue acertar aquele cara que tá caído no chão. No que ele caiu na minha frente, eu pisei na cabeça dele e ele estourou igual um abacate. Vitor, contando com a sua habilidade da espada, parte pra cima do seu inimigo, só que ele consegue um 2 e ele erra miseravelmente. Passa direto. Aproveitando a abertura de Victor, o soldado parte pra cima dele e consegue um ataque 17, causando 4 de dano. Victor chega a 0 pontos de vida. Quem é que tá com a armadura limpinha agora? Com a defesa aberta, Victor sofre uma espadada em cheio, cara, no estômago dele. Quase enfiando a espada inteira no estômago. Ele cai de joelhos, praticamente morto. Mas tem um detalhe, ele tem uma habilidade chamada retomada de fôlego. Quando ele sofre um ataque e chega a 0 pontos de vida, ele consegue usar essa habilidade para retomar seus pontos de vida, pelo menos um pouquinho, durante algum momento. Ele lança o dado e consegue recuperar 10 pontos de vida, praticamente sua vida completa. Eu caio de joelhos ali, coloco a mão na barriga, mas eu respiro fundo e grito, voltando à vida. Eu me levanto, ainda dou um beijinho na espada e parto pro combate ainda, irmão. Eu tô furtivo ainda, tô deitadinho ali no meio da galera, né? Ninguém me viu. Não, você tá furtivo ainda. Eu vou usar o meu arco deitado no chão e vou tentar acertar um outro inimigo ali. Posso? Pode, joga o dado aí. Infelizmente, ele acaba errando mesmo com vantagem.
tá difícil. Com o inimigo grudado no meu pé, eu parto pra cima e tento atacar outro cara. Azor lança o ataque, consegue um 18 e faz um ataque muito bem sucedido. Eu chuto o corpo do cara no outro adversário e quando ele olha pra cima eu já tô pulando com o machado em cima dele, assim, cravando no peito dele. O machado entra profundo na armadura dele, quase chegando no coração. Ele tá bem ferido, mas continua de pé naquele combate ainda. Eu vou usar meu raio de gelo agora pra eliminar esse cara. Farzu aponta sua mão e atira como se fosse tipo um Hadouken. Raio de gelo, o gelo bate na cara daquele soldado que congela naquele momento, já que ele não passou nos seios que ele precisava. Eu olho pro Victor Muchedo e falo, resolve isso aí, cara! Bom, eu acabei de me recuperar, ainda tô um pouco sangrando. Eu pego a minha espada com toda a força, lanço meu dado e falo pra ele, Só os dados mesmo, cara. Victor ainda tava bem machucado, então ele tentou se levantar para atacar e ele caiu um pouco fraco ainda. Eu posso fazer um ataque de oportunidade nele? Não, tô sacanagem. Tá, aí pelo menos você ganha a aposta, né? Com o Victor no chão, o inimigo lança um ataque contra ele, consegue uma vantagem lançando um 18 e inflige um ataque na panturrilha de Victor, perfurando e deixando ele um pouco mais ferido, só que com 2 pontos de dano apenas. Vou tentar pela última vez, hein? Eu vou atirar no cara que atacou o Victor agora. Sentar assim no meu arco e... Com um 18, finalmente, ele lança sua flecha e ela passa direto na cabeça daquele soldado que recebe a flechada e cai morto no chão. E após derrotar essa primeira onda de inimigos, de certa forma soldados mais rasos ali, mais fáceis de serem enfrentados, eles começam a ver que uma onda maior de inimigos do reino argoniano vai pra cima deles e eles não conseguem sequer se mover. São realmente pressionados ali, aquela galera entrando ali na guerra, um batendo no outro. Eles estão vendo que a situação tá muito mais complicada. E no meio dessa confusão toda, Farzu faz um teste de percepção, consegue um 16. E ele identifica aquela armadura que antes estava brilhando, limpa, já tá toda suja de lama, de sangue, e é aquele homem gigante do Rei Benok de joelhos ali, ainda tentando levantar a sua espada. Já não é mais aquela espada bonita, diferente no qual ele estava utilizando, uma espada que ele pegou ali no campo de batalha, provavelmente ele perdeu a dele naquele local, e o que vocês conseguem perceber é que ele está bem ferido, mas ele tenta com todas as forças enfrentar os inimigos ainda. Galera, o bicho tá pegando ali, ó, vão ajudar o rei? Ai, vamos sim. O grupo tenta avançar no meio da multidão de soldados ali, espadas batendo, lanças sendo quebradas, escudos sendo rompidos. Eles tentam avançar o máximo que eles podem, para tentar, pelo menos, resgatar o Rei Benok no meio daquela guerra toda ali. Só que alguns vão falhando em testes de destreza para desviar dos ataques. Cário sofre uma pisada na cara, ele cai desacordado. Na corrida, Victor já estava bem machucado, ainda sofre uma lança nas costas, que também cai desacordado ali de dor. Farzu toma uma marretada na boca, caindo desacordado também. O único que tenta se segurar ainda é Azor. Ele avança mais um pouco, tentando chegar o mais próximo do rei. Ele faz um teste de percepção e ele percebe a mão do rei olhando para ele assim e falou: calma, deixa as coisas acontecerem agora, não há mais nada a fazer. E ele cai de joelhos, desacordado. Azor ainda tenta se esconder, ele corre no meio da multidão ali, tentando de repente salvar os seus colegas, só que uma onda de inimigos pula em cima dele, travando ele, sabendo que aquele orc é muito forte. Eles pulam em cima dele, Azor se debate, grita de raiva, e de repente vem um cavaleiro um pouco maior, com um martelo de guerra bem forte, e dá na cabeça de Azor, apagando ele por completo.